Chegou a hora de mais um Correio TV Debate. Hoje o nosso assunto é cultura. Você já ouviu falar em economia criativa? Pois é, para falar a verdade, nem eu. Então, sobre isso nós vamos falar hoje. Isso é um conceito novo, mas que tem movimentado principalmente o universo cultural. Teve um evento recentemente em Uberlândia e vamos falar sobre esse assunto a partir de agora. Eu converso com o Rubem dos Reis, que é produtor cultural aqui de Uberlândia, do conhecido Grupo Pontapé, que é sempre parceiro do jornal Correio de Uberlândia. O César Piva, que é gestor cultural, vai falar um pouco também do trabalho dele, do projeto lá na Zona da Mata. E a Lala de Riesling, eu não sei se é assim não, mas tudo bem, Lala, que é especialista em economia criativa e futuros. Eu já tenho que conversar logo com você, porque você tem que explicar para a gente o que é isso, economia criativos e futuros. Bom, futuros, eu sou futurista. Ou seja, eu trabalho com entender quais são os vetores que estão moldando o futuro para que a gente possa escolher melhor em geral. Portanto, eu trabalho com aqueles que formulam estratégias de políticas. Trabalho com governos, com instituições de fomento, Sebrae. Mas isso dentro da indústria cultural só? Não, vamos por partes, como diria Jack. Então, isso é ser futurista. Ser futurista Você trabalha, inclusive, com corporações? Assim? Eu, pessoalmente, não. Tem muitos futuristas que sim, né? Isso é pensamento prospectivo, é uma profissão mesmo. Assim. De identificar tendências. É um pouco mais do que isso, porque é você entender as forças para se preparar para trabalhar com elas. Isso, acho que à medida que eu for falando, talvez fique um pouco mais claro. Sim. Aí, economia criativa, o que é? De uma forma muito simples, a gente poderia dizer o seguinte: a economia tradicional é uma economia que é baseada em coisas tangíveis. Terra, ouro, petróleo, leite. E a partir desses tangíveis gera riqueza e qualidade de vida. A economia criativa é uma economia que parte de intangíveis. O que quer dizer isso? Que a matéria-prima dela não é leite ou terra ou petróleo, mas é conhecimento, criatividade, valores de marca, relações, que são intangíveis. Então, além de um artista plástico ou de um ator, um publicitário também estaria dentro dessa indústria? Ou, por exemplo, sei lá, a Natura, ela não é do setor criativo, mas o valor do produto dela está nos seus atributos intangíveis. Qualquer coisa que seja intangível... Qualquer coisa cujo X da questão é intangível. A gente brinca até dizendo que, numa palestra, perguntaram, mas tudo pode ser economia criativa? Ovo? Eu falei, ovo não, mas se for o ovo da galinha feliz, pode. Agora, como que funciona? Primeiro, aí eu junto com o futuro... por que isso é importantíssimo para o futuro? É isso que eu ia perguntar. A grande questão da gente é sustentabilidade, né? Como é que a gente pode ter um futuro, primeiro que ele exista e depois que ele seja sustentável. E tudo que é tangível é escasso e se consome com o uso. Porém, os intangíveis são infinitos e se multiplicam com o uso. Então, pensa o seguinte, o petróleo usou, acabou. Uma maçã usou, acabou. Conhecimento usou, multiplicou. Criatividade usou, multiplicou. Novas tecnologias, usou, multiplicou. Isso, então, faz com que essas áreas ligadas a intangível sejam a grande solução estratégica de futuro. Então, um debate como esse é fundamental, porque a questão não é ver como é que o setor cultural de Uberlândia pode se desenvolver, mas como é que vamos desenvolver Uberlândia e achar a solução para o território através disso. E esse pulo do gato ainda não caiu tanto a ficha. Já melhorou muito, porque quando eu fui uma das pioneiras no Brasil e uma das meio que pioneiras no mundo. E quando a gente começou a falar disso 8 anos atrás, ninguém sabia o que era. Agora já existe. Mas pensando, por exemplo, no poder público, como é que o poder público passa a agir de acordo com esse conceito? Te dou um exemplo prático. Dados de 2000, um emprego no setor petroquímico, $200 mil. Um emprego no setor automobilístico. Anual, você falou? Não. Para o custo de criar um emprego em 2000, certo? 13 anos atrás. Hoje deve ser muito maior, mas é que eu tenho esse comparativo do ano 2000. Então, $200 mil para gerar um emprego no setor petroquímico, $90 mil para gerar um emprego no setor automobilístico, 75 para gerar um emprego em economia criativa. Portanto, é uma solução de desenvolvimento.
E aí, o que acontece? O poder público ainda está com uma visão do século XX, não do século XXI. Porque o século XXI é do intangível, é das telecomunicações, é da internet, é dos intangíveis. E a gente aprende isso, né? Por exemplo clássico, a marca Coca-Cola vale mais que todas as indústrias. Então, o setor público precisa acordar para esse fato, de que deveria ser prioridade estratégica. E só para dar para entender... se você imaginar como bonequinhas russas, umas dentro das outras, você tem o setor artístico, o setor cultural, o setor, o que é chamado indústrias criativas, que tem publicidade, moda, design e tal, e aí uma bolona da economia criativa. Vamos ouvir os nossos outros convidados, que eu não fico só conversando com a Lara aqui, dá para fazer isso numa boa. É muito bom também. Você sabia que você era economista criativo? Economista criativo, não. Mas não, a gente também, nós temos uma experiência dá para fazer 12 anos, né? Mas é parte desse princípio de uma perspectiva de que não é um projeto cultural, não é um projeto artístico, é um projeto de desenvolvimento, uma perspectiva de um novo modelo de desenvolvimento. Então, o que está sendo pensado na nossa região, não só Cataguases, mas várias cidades... Antes, fala um pouquinho do que vocês fazem lá. Nós estamos fazendo exatamente em Cataguases, que é uma pequena cidade da região da Zona da Mata, em Minas Gerais, né? Cataguases, Leopoldina, Muriaé, Iraí, Itamaraty, é uma micro-região próxima, na Zona da Mata, mais próxima ao Rio de Janeiro, né? Na região próxima ao Rio, na Zona da Mata Mineira. Nós estamos desenvolvendo lá toda uma perspectiva de um trabalho a partir da cultura, como modelo, como um vetor de desenvolvimento local. Cultura, educação, para gerar um sistema de inovação capaz de impactar no desenvolvimento da região, possibilitando que a região se desenvolva de uma maneira alternativa, pensando na perspectiva desse novo modelo de desenvolvimento para o século XXI. Não baseado na indústria tradicional, não baseado no emprego tradicional, no trabalho tradicional. É pensar de que maneira a gente pode criar, recriar, refazer economia, processo de desenvolvimento, trabalho criativo, desenvolvimento, envolvimento cidadão, numa perspectiva de futuro, mas já, né, construindo já esse modelo, né? Isso é uma experiência. O que vocês estão fazendo? São uma série de projetos, né? Tem incubadoras, tem projetos de formação, residências criativas, festivais, programa de circulação, incubadora, por exemplo? Incubadora cultural. O nosso foco lá... De produção? De produção, de criação e de produção. Residências criativas, né? Na área de... O nosso setor, por conta da história da cidade, da região, é o cinema, é o audiovisual e as novas tecnologias. Então a gente procura juntar o audiovisual nessa perspectiva das múltiplas telas hoje, das pequenas telas, dos múltiplos formatos e narrativas que hoje a internet, as novas tecnologias, os aplicativos, jogos eletrônicos, de TV, celular, tudo isso, tablet, tudo isso que está à disposição. Você chega ao ponto de desenvolver aplicativo, por exemplo? Desenvolver aplicativo, desenvolver linguagens, desenvolver estética para essas novas janelas, vamos dizer assim. Mas mais do que desenvolver produto, é o processo, né? É o processo que está envolvido nesse fazer novo, nesse modelo novo de formação, de criação, de produção e, consequentemente, de qualificação profissional, de perspectiva, né? De trabalho, de vivência, de viver, né? E essa vida que é possível viver, trabalhar, criar em rede, morando no interior, morando num lugar pequeno, numa pequena cidade. Eu acho que esse modelo também de possibilitar trabalhar, desenvolver uma nova economia, não a economia do que se perde, dos tangíveis, né? Mas a economia que ela tem escala longa, que possa ter sustentabilidade, né? Que possa, a partir o que a gente realmente faz, o que a gente realmente mobiliza é conhecimento, é criatividade. Só para a gente ter uma ideia, né? Do ponto de vista prático. O Rubens, como você é de Uberlândia, visitas, né? Você é de Uberlândia, priorizar as visitas. Quantas pessoas trabalham e tem algum tipo de remuneração envolvidas no projeto de vocês? Hoje são mais de 800 pessoas que estão trabalhando. Mas quem paga isso? Os projetos, as propostas, as empresas, há uma rede de cooperação montada que envolve o primeiro setor, que são os governos, o segundo setor, que são as empresas, o terceiro setor, que são as organizações não governamentais, as universidades, quer dizer, é uma rede de cooperação, não é um ator único, são vários atores que estão envolvidos nesse programa de desenvolvimento local.
E isso é gerado através de inúmeras iniciativas. Eu estou te falando Não é um que projeto. não é um projeto. Um empreendimento, é um processo. É um isso processo processo, que é tão interessante. um processo que vem envolvendo formação, criação, pesquisa, Inclusive estudo. em cidades diferentes, É, em não é- lugares diferentes. A ideia é de consórcio. Né? Hoje a gente não trabalha mais sozinho. Nós estamos em rede, tanto no aspecto territorial, como também no aspecto Mas só para a gente né? entender ainda um pouco melhor como é que isso funciona na prática. Vocês chegam, por exemplo, numa cidade ou numa prefeitura, ou para uma empresa, por exemplo, que atua, uma empresa mais importante que atua numa determinada cidade, que quer investir em algum evento sustentável ou cultural, e faz uma proposta e apresenta como Então, mas essa é uma construção que a gente vem fazendo há 10 anos. É uma rede de empresas que estão envolvidas. Empresas, prefeituras, não é uma só prefeitura, são várias prefeituras. Mas é basicamente por lei de incentivo ou não, necessariamente? Usando lei de incentivo, usando recursos próprios, usando os suportes técnicos e outras possibilidades de não valores, não necessariamente dinheiro, às vezes até suporte técnico, condição de logística, há toda uma trama de competências, de recursos que estão envolvidos, mas isso de maneira planejada, organizada. Então, não é um projeto cultural, não é um espetáculo, não é um evento, é um conjunto de ações, é um conjunto de recursos, potências, habilidades, conhecimentos que estão sendo movidos numa perspectiva do desenvolvimento local. E que começou com um planejamento de futuro, não é isso? Até 2000 É um projeto de 20 anos, para você ter uma ideia. Em 2001, esse programa foi lançado, foi construído. Né? Nós desenhamos um projeto para 20 anos, pensando como que seria a região daqui a 20 anos. E qual que o seria... objetivo é desenvolver a região. Desenvolver a região. Desenvolver, um projeto de desenvolvimento. Desenvolvimento humano. É desenvolvimento humano que vai gerar, de tal forma, um capital social, uma força local que ela dê conta de dialogar tanto com a sustentabilidade da região, inclusive dialogando com a indústria tradicional, né, de que maneira que a criatividade vai impactar, por exemplo, a indústria de tecidos no século XXI. Com essa concorrência, por exemplo, do mundo do tecido, da concorrência mundial. De que maneira que a moda pode ser afetada? De que maneira que o design de fazer audiovisual vai acontecer, sendo que nós estamos mudando a linguagem, inclusive por causa das pequenas telas? É a criatividade. Esse novo conhecimento que está sendo gerado a partir do encontro, inclusive, de profissionais, de especialistas em academia, gente do teatro, inclusive o saber popular. De que maneira que um cidadão que faz uma anguzinha baiana pode estar falando com o mundo? Que isso atrai. Isso é uma atração. Isso é economia criativa, Isso você tem um diferencial. Isso é um capital. É um capital. Diferencial. Saber fazer anguzinho, a baiana não é todo mundo. E só saber que esse divulgar esse precisa angu. ser convertido em riqueza. Esse angu existe, ele está aqui. É simples, não é uma coisa complexa. Nós estamos falando de um negócio muito simples. O que é singular aqui em Uberlândia? O que tem de valor aqui que pode ser projetado para atrair não só gente do mundo todo, porque a gente fica às vezes, vem aqui um alemão, um europeu. Não, atrair gente do lado aqui. Eu venho para Uberlândia, hoje eu queria ir no mercado. Eu não queria ficar em shopping. Eu vou te interromper Tá. para chamar um intervalo, que eu já passei da hora, para a gente poder ter mais Legal. tempo Aí para falamos falar do isso. ciclo virtuoso. Exatamente, depois do intervalo. Tem água aí? Oi, eu preciso encontrar um encanador aqui na minha cidade. Ah, só um minutinho. Ele precisa encontrar um encanador aqui na cidade dele. Claro, eu tenho todas as opções de encanador na cidade. Posso mostrar vídeos, fotos, rotas, mapas e muitas outras coisas. Ele prefere alguma forma de pagamento? Que forma de Posso pagamento? deixar. Agora eu falo direto com ele. Sempre que precisar de informações sobre sua cidade, vá direto ao ponto. Vá direto ao netsab.com.br. Netsab, o portal comercial da sua região. Atenção. Voltamos com o Correio TV Debate, hoje falando sobre economia criativa. O nosso tema. Eu te interrompi, Lara, você falando do círculo virtuoso, né? Que essa coisa da economia criativa tem um processo por trás. Ela não é uma coisa... um processo, porque você tem um produto que... Pensa o seguinte, petróleo. O petróleo não é riqueza ele se converte em riqueza quando ele está acessível, visível e tem um processo.
E vira gasolina. E aí vira um monte de coisa e tal. A mesma coisa é algo que vem de um ativo intangível, como fazer audiovisual ou como o que caracteriza um território. Só vai gerar riqueza se tiver o processo. A economia criativa é o processo. E aí a gente repara que existe uma espécie de ciclo virtuoso. Qual é esse ciclo virtuoso? Primeira coisa, tem que revelar exatamente o que você falou. O que é que tem de único? Qual é o santo de casa? Que diversidade, que coisa única e singular tem essa pessoa, esse grupo, essa cidade, esse território? Por isso que a economia é criativa, porque não basta você ter o processo, é preciso ter alguma coisa para que de fato faça a diferença, que seja único. Isso. E a partir daí a partir você cria o ciclo. Aí, esses intangíveis, essa singularidade, como é que era o angu? Angu baiana. Angu mineira. Angu mineira. Minas, não né? adianta ter o angu mineira se as pessoas não conhecem, se ele não está acessível e distribuído. E aí, como que isso é possível fazer? Vem o segundo dos vetores do ciclo da abundância, que são as novas tecnologias. Porque com elas são como se fosse a Petrobras do intangível. O que a Petrobras faz com o petróleo, elas fazem com todas as singularidades de um território. Está acessível, reconhecível, potencializa, revela, conecta, tal. Com isso, você gera uma terceira possibilidade, que é a colaboração. Então, por exemplo, isso é um processo exitoso no território, porque tem o Estado, as empresas, os empreendedores, os criativos, todo mundo junto. Universidade, tudo. Aí você tem essa mistura. Isso é básico. Isso é básico. Você tem que criar um ecossistema, porque até não já é transformação, né? E senão você não consegue fazer o ciclo da economia criativa, porque não adianta você ter o angu fenomenal se não tem quem faça o marketing, a comunicação, o design, a distribuição e tal do angu. E esse ecossistema formado por essas pessoas é a economia criativa. E para isso que são fundamentais pessoas como o Rubem, né? E aí o elemento-chave que a gente tem para isso tudo é que isso tem realmente a possibilidade, e será, provavelmente, a estratégia de desenvolvimento do século XXI. Porque é a única forma de ser sustentável. Porque são recursos que não se esgotam, mas que se multiplicam. O problema é que as nossas maneiras de medir riqueza, de medir valor, etc., não enxergam isso, porque elas só sabem enxergar moeda e quantidade, e não enxergam essas outras coisas. Eu ia falar isso, a principal dificuldade é de entendimento do setor produtivo tradicional? De métrica, de revelação. Então, você faz... Pensa numa empresa, vamos para um exemplo mais simples. Uma empresa só é considerado receita, vendas. Agora, o diferencial da empresa está no RH, na comunicação, no marketing, na publicidade. Que é visto como custo. Por quê? Porque as métricas só sabem medir a grana que entrou e não sabem medir a reputação, o relacionamento, a alma do negócio, o diferencial, que é tudo o que é o valor mesmo. Então, você diria que nesse sentido, esse conceito virar uma política pública, então seria fundamental. Porque você não pode olhar só simplesmente o resultado lá, exatamente, o deadline lá. Você tem que ter resultados não apenas monetários e quantitativos. Qual o maior valor, qual a melhor potência de um canal de televisão? Se não é o que ele revela. Sim. Não é só tecnologia só. Né? A tecnologia, ela é meio. Ela é meio. É o que você revela, é o conteúdo, é a sua credibilidade, a sua história, a sua diversidade, a sua capacidade de dialogar com... Isso é valor. Né? Esse valor não é mensurado, muitas vezes, na indústria tradicional. Né? E há uma confusão em achar que moeda é economia, como se o único tipo de patrimônio fosse o patrimônio monetário. Mas não. Existe patrimônio ambiental, não só natural, mas tecnológico. Então, todo tipo de coisa feita pelo homem, isso é um patrimônio também. Existe patrimônio cultural, patrimônio social e tal. E a economia é o fluxo destes vários patrimônios. Fica claro, Rubem, que é difícil levar esse diálogo, às vezes, para o poder público ou mesmo para a economia tradicional, chamada economia tradicional. Mas também, e aí eu vou te perguntar se eu estou falando procede, é difícil convencer também os protagonistas dessa economia criativa de ver essa perspectiva. Aí vamos pegar um artista plástico, um músico,
esse conceito também é difícil de entendimento, ou não? Não, é exatamente isso aí. Eu acho que a questão de quem trabalha com cultura entender além do seu cotidiano ali, né? A gente gosta muito do Grupo Galpão, né? O Grupo Pontapé tem uma troca constante com o Grupo Galpão. O Chico Pelúcio, que é um dos diretores do grupo, fala assim: a gente tem que pensar o teatro para além do teatro, né? As relações que o teatro estabelece com a comunidade, o desenvolvimento das pessoas que trabalham no projeto do teatro, não só as pessoas que trabalham no palco, mas as pessoas que trabalham antes do espetáculo acontecer, depois. Tudo isso aí faz parte, né? E o capital, pegando esse exemplo do Grupo Galpão, é um espetáculo, que é o intangível. Agora, é difícil você pedir para ter uma visão econômica, né, mesmo nesse conceito de economia criativa, para um ator. É por isso que é preciso às vezes, interagir com outras figuras, né? Porque tem que mudar o ponto de vista de ambos. Eu vejo isso uma redação, uma redação, Sim. seja uma TV ou de um jornal, por exemplo, é difícil, é raro jornalistas que têm interesse e algum traquejo para fazer a parte de gestão, por exemplo. E na cultura é a mesma coisa. O cara é ator, eu quero estar no palco, eu quero estar atrás da... Né? Já tem aqui em Uberlândia um grupo grande de pessoas que trabalham com cultura e que comungam com esses pensamentos, né? O que a gente não está conseguindo é fazer isso ir para fora do nosso mesmo meio. A gente não tá basicamente são produtores culturais. Produtores, pessoal da viola, pessoal do teatro, pessoal da dança, mas pessoal do cinema. Qual que é a maior dificuldade para fazer esse processo eu acho acontecer? Que é essa que nós tivemos aqui, né? Porque é um conhecimento novo. Tem 10 anos, a Lala trabalha há 8 anos, né? Então, é essa que tem aqui, é fazer a sociedade entender o que a gente está falando. Eu acho que é um diálogo que tem que começar e tem que continuar, ele não pode ficar aqui. Ainda estamos no momento de convencimento, então? Já passou desse momento. Esse momento foram os primeiros 7 anos. Agora já existe a economia criativa. Então todo mundo já foi criada uma secretaria, tem estados onde já tem agência de economia criativa, que muitas vezes não está na área. A Secretaria do Ministério da Cultura? No Ministério mas em muitos estados ela não está na cultura, ela está na área de desenvolvimento. Essa porque perspectiva, ela depende de ciência e tecnologia, educação, ela é transversal. Exatamente. E ela deu certo aonde ela foi transversal. O primeiro tema surge primeiro na Austrália, mas emplaca no Reino Unido, e porque o Blair convoca todos os seus ministros numa situação de crise e diz por onde a gente tem saída. E a percepção foi que a saída era por aí. E você falou, é difícil convencer o poder público. Sabe qual é o país que tem economia criativa como prioridade? Não. China. Já é o segundo plano quinquenal deles. No anterior era uma das 10, agora é uma das 2, porque eles sabem que é a única maneira que tem de solucionar minimamente um problema seríssimo de 1 bilhão e taralá é a partir de intangíveis. Então, já existem países... Os Estados Unidos, que é a grande potência, está atrasado ou não? Não, os Estados Unidos não tem Ministério de Cultura e nunca teve, porque é uma questão de Estado, porque eles sabem que primeiro você molda a cultura e daí você vende os produtos, é o contrário. A cultura, ela é... Quer dizer que a China está muito mais avançada do que os Estados Unidos nesse Sim, do que todos nós. Eu acho que, César, eu acho que a perspectiva não é só para o ator, não. É para o jornalista, é para o professor, é para o industrial. Nós estamos falando de desenvolvimento. Nós não estamos falando do setor exclusivamente. Viver numa cidade hoje é um grande desafio, né? Viver num centro urbano, seja ele pequeno, médio ou grande, né? O Brasil está vivendo uma experiência de democracia recente, de mobilização social, de construção de políticas públicas, com muitos desafios. Mas a potência que o Brasil tem, sobretudo da diversidade cultural, o ativo dessas potências criativas, seja na nossa gastronomia, seja no nosso turismo, nos nossos bens naturais, na nossa cultura, na nossa diversidade, quer dizer, esse é um desafio, não é só para o ator. O ator tem que ter, o ator, o empresário, o jornalista, o economista, todos nós, os produtores, o
o cidadão, o professor... Mas qual que é a maior dificuldade, César, assim, na prática? Vocês já têm trabalhado... É exatamente conseguir esse entendimento de um diálogo que nós estamos falando a mesma coisa. Nós estamos pensando... Ação integrada em áreas diferentes. Porque não é, a gente está acostumado com uma visão setorial. Setorial. Só que não funciona, porque não é só a educação, ou só a cultura, ou só a ciência, ou só a indústria. Ou só é tudo junto. Ou só a indústria. Não adianta a gente fazer, vamos fazer um grande projeto industrial para Uberlândia. Será? É esse o modelo? Aliás, né? Uberlândia está vocacionada para isso. Uberlândia, talvez se tivesse pensado, 10 anos atrás, tivesse começado com esse processo, Uberlândia está vocacionado há mais de 15 anos. E está passando o bonde da história, Uberlândia não está aproveitando. Território criativo, né? Porque existe aqui potência local. Existem grupos fortes, tanto do ponto de vista das artes, quanto das outras áreas da cultura. Mas por que está perdendo esse bonde? Porque a gente não consegue levar essa questão do valor além do econômico. Né? A gente fica só aqui em Uberlândia pensando no valor econômico. Então, vamos assim, tal espetáculo deu certo ou não deu certo? Depende da bilheteria. Não é só a bilheteria que vai determinar se um espetáculo é sucesso ou não é sucesso. Ou não é porque também foca-se no produto, no espetáculo. E não no processo. É exatamente o que ela falou. Então, talvez venha um grupo de teatro, pode ser de Uberlândia, ou venha de fora para Uberlândia e apresente um espetáculo para 10 pessoas. E aquilo ali pode ter um valor enorme, até do ponto de vista econômico, um pouco mais na frente. O que eu quero dizer com isso? Hoje o César apresentando o case da Fábrica do Futuro, né? Hoje a gente vê na Fábrica do Futuro diretores de renome indo a Cataguases produzir filmes, longa-metragem. Agora, isso depois de um processo de quase 10 anos, hoje eles chegam nessa realidade de receberem esses diretores. 5 anos atrás, 7 anos atrás, eles ainda estavam no processo de formação e desenvolvimento. Mas a dificuldade... É longo prazo sempre? É médio para longo prazo. Por isso que tem que ser política pública. O tangível dá resultado em curto prazo. E é setorial. Então, é o setor do leite, setor tal. O intangível, cultura, conhecimento, criatividade, educação, não dá para fazer setorialmente. Você tem que fazer territorialmente e transversalmente. Então, isso não é uma discussão para o prefeito. Nem é uma discussão para a cidade. Então, isso é uma discussão da cidade, não é só do setor governamental. Por isso que não é só, quando a gente fala público, parece que é só governo. É público no sentido mais amplo. Tem que envolver a universidade. Mas alguém tem que puxar. Alguém tem que puxar. Tudo para acontecer, alguém tem que puxar. E aí, por isso que às vezes política pública... Mas não pode dominar. Também não. Em geral, quem puxa são os artistas. Pode ver. Começa, então tá posto o desafio. A fagulha, em geral, está nos criativos. E os criativos vão atraindo e inovando. E os criativos precisam desenvolver essa capacidade de convencer os não criativos. E hoje todos somos criativos. Hoje, em Uberlândia, nós estamos na fase do convencimento. A gente está nessa fase. E esse programa de hoje tenta cumprir pelo menos um pouquinho esse papel, mas infelizmente nosso tempo terminou. Obrigado. Eu agradeço a presença de vocês. Nós que agradecemos a oportunidade de você fazer essa conversa aí para mais gente. Obrigado pela atenção e até o próximo Correio TV Debate.